Joás tinha 7 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 40 anos. Seu pai era Acasias, rei de Judá, e sua mãe se chamava Zíbia. Enquanto ainda criança, Joás foi salvo por sua tia Jeoseba do massacre da família, e aparentemente foi o único descendente de Salomão que sobreviveu. O reinado do rei Joás de Judá começou com promessas de renovação espiritual e liderança justa. No entanto, apesar de um começo promissor, Joás acabou se afastando dos caminhos do Senhor por influências ruins e se envolveu em práticas contrárias aos ensinamentos de Deus. E, infelizmente, essa queda resultou em sua própria morte. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes do reinado de Joás na Bíblia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Para entendermos melhor o reinado de Joás, é importante entendermos os acontecimentos que antecederam seu reinado. Após a morte do rei Acasias, sua mãe Atalia mandou exterminar o restante da família real de Judá. Apenas Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, foi poupado, pois sua tia Jeoseba, que era casada com o sacerdote Joiada, escondeu o menino para que sua avó Atalia não o matasse. Joás ficou escondido com eles no templo de Deus durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. Enquanto Joás estava sendo criado em segredo, Atalia governou Judá da pior forma possível. Ela foi implacável com seus oponentes e fez de tudo para que o culto a Baal fosse vigorosamente promovido em Judá. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 23, diz que no 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada decidiu agir. Criou coragem e fez um acordo com os comandantes dos batalhões. Esses homens viajaram por todo o reino de Judá e convocaram os levitas e os chefes das famílias de todas as cidades para irem a Jerusalém. Todos se reuniram no templo de Deus, onde firmaram um pacto solene com o jovem Joás. O sacerdote Joiada lhes disse que ali estava o filho do rei, e que havia chegado a hora dele governar, pois o Senhor os havia prometido que um descendente de Davi seria rei. Joiada forneceu aos comandantes as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo de Deus. Posicionou todos os homens em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada e seus filhos trouxeram Joás, o filho do rei, para fora, puseram a coroa em sua cabeça e lhe entregaram uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos gritaram: "Viva o rei!" Então, seguindo as ordens do sacerdote Joiada, os comandantes encarregados das tropas levaram Atalia até os soldados. Eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos, no terreno do palácio, e a mataram ali. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 25, diz que Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes deu instruções para irem a todas as cidades de Judá e recolherem o imposto anual para fazer os reparos no templo do Senhor. Ele pediu que isso fosse feito rapidamente. Porém, os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou por que o sacerdote não havia exigido que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém deviam pagar para o templo, pois Moisés havia estabelecido que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atalia haviam arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adorar as imagens de Baal. Por isso, o rei ordenou que fizessem uma caixa grande e a colocassem do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então, foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou todos os líderes e o povo, e eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei. O secretário da corte e um oficial do sumo sacerdote a esvaziavam e a levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente e reuniram muitos recursos. O rei Joás e o sacerdote Joiada entregavam o valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices, que trabalhavam com ferro e bronze, para reformar o templo do Senhor.
Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e à joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de vasilhas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. O sacerdote Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado entre os reis na cidade de Davi, pois havia feito o bem em Israel, para Deus e seu templo. Mas após a morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele, e ele ouviu seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Azerá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Ainda assim, o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. No capítulo 24 do livro de 2 Crônicas, no versículo 20, diz que o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, e com isso deixam de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Mas ouvindo isso, os líderes conspiraram contra Zacarias, e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado, e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: Que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. No versículo 23 do capítulo 24 do livro de 2 Crônicas, diz que na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para seu rei em Damasco tudo o que haviam saqueado. Embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno, o Senhor entregou em suas mãos o exército muito maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados, por isso o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele, porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita chamada Simeate, e Jeozabade, filho de uma moabita chamada Somer. E após a morte do rei Joás, seu filho Amazias foi seu sucessor. O reinado do rei Joás de Judá serve como um lembrete poderoso dos altos e baixos da liderança humana e da importância da fidelidade a Deus. Embora tenha começado com promessas de renovação espiritual e prosperidade, sob a orientação do sumo sacerdote Joiada, Joás eventualmente sucumbiu à influência negativa e à apostasia. Seu reinado testemunhou tanto os benefícios da obediência a Deus quanto as consequências da desobediência. A história de Joás nos ensina que a liderança justa e a devoção a Deus são essenciais para a estabilidade e a bênção de uma nação. Além disso, ela nos alerta sobre os perigos de se deixar ser influenciado por coisas negativas e corruptas. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do rei Joás na Bíblia. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcancem aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.